Então, pessoal, a gente estava vendo aqui na aula passada, a gente está trabalhando aqui novamente aqui, para todo mundo estar se situando, a gente está trabalhando aqui com o livro aqui do Assaf Neto, do Alexandre Assaf Neto, Mercado Financeiro. Esses slides também são do próprio livro. E a gente está trabalhando aqui esse primeiro capítulo, que eu comecei com vocês na última aula. E vamos avançar aqui, então. Hoje, a gente começa falando um pouco nesse capítulo aqui, falando sobre economia, que a gente estava falando na aula passada. Chegamos até aqui, ó, sobre rendas, investimentos e poupança. Trabalhamos com esses conceitos aqui. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, falando aqui sobre PIB, Produto Nacional, retomando, eu acho que eu cheguei até aqui na aula passada, mas a gente avança um pouco mais falando sobre funções da moeda, conceitos da moeda. Tá? E dando tempo, a gente começa já o segundo capítulo. Tá? Então, tudo isso aqui a gente passou na aula passada, não é isso? Aqui, ó. Acho que a gente chegou até aqui. Falamos dos tipos de renda, os conceitos sobre renda, não foi isso, pessoal? Vocês estão lembrados? E chegamos até aqui, ó, especificamente, sobre a diferença entre PIB, Produto Interno Bruto, e Produto Nacional. Acho que foi até aqui que a gente caminhou. Então, só para recapitular, o PIB, que é o que vocês estão mais acostumados, que a gente ouve falar aí no dia a dia, nos noticiários, é o Produto Interno Bruto. E tem também o PIL. O que seria o PIL? É o Produto Interno Bruto subtraído da depreciação. Depreciação de bens que você tem naquela economia daquele país. O produto interno ele é apurado a preços de mercado, então você apura os produtos a preço de mercado. Então, a quantidade de produtos, mercadorias que são produzidas, multiplicada pelos respectivos valores de venda. Tá? O PIB ele é apurado a custo ou preço de fatores. Tá? Quando ele é apurado dessa forma, ele corresponde ao custo total da produção, mais o lucro empresarial. E a gente tem também o produto interno a custo dos fatores, que é o produto ao preço das mercadorias vendidas, subtraídas dos impostos indiretos, como IPI, ICMS, PIS, COFINS. Tá? Foi isso que a gente viu na aula passada, a gente chegou até aqui. Só para recapitular. Então, avançando hoje, vamos vamos continuar aqui vendo o conceito de crescimento econômico, desenvolvimento econômico e intermediação financeira. O crescimento econômico ele está muito associado à questão do PIB, pessoal. Então, o que ele é? É a expansão, vamos ver a definição aqui, a expansão quantitativa da capacidade produtiva de um país. Então, há crescimento econômico quando se observa elevação da quantidade de bens e serviços produzidos por um país superior ao crescimento da população, evidenciando uma contínua elevação da produtividade. Ou seja, quando a gente ouve falar que o PIB cresceu, você está tendo desenvolvimento econômico, você está vendo desenvolvimento naquele país ali. Está crescendo a capacidade produtiva daquele país. Você está vendo, está sendo observado o crescimento. Isso é o crescimento econômico. Porém, pessoal, crescimento econômico não necessariamente gera desenvolvimento econômico, que é um conceito mais amplo do que somente a gente falar em crescimento econômico. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente está considerando outras variáveis.
além simplesmente da ampliação da capacidade produtiva. O que são essas outras variáveis? A gente está olhando condições de vida da população e a distribuição de renda daquela população. Ou seja, a gente está vendo se a condição de vida da população é traduzida em melhorias da qualidade de ensino, melhoria de condições de higiene, saneamento básico, saúde, acesso a medicamentos, se está melhorando. E, obviamente, se a distribuição de renda daquela população está também acontecendo. É o que a gente não observa no Brasil. O Brasil tem uma renda per capita muito... Não renda per capita, mas tem uma concentração de renda muito grande. Então, a gente vê que poucos ganham muito ou têm uma riqueza muito grande, enquanto muitos têm uma riqueza menor. Então, aquele famoso que a gente ouve falar, principalmente aí da década de 70, 60, 70, que cresceu-se o bolo, era a política do governo na época, vou crescer o bolo para depois distribuir. O bolo cresceu e não foi distribuído. Então, isso aumenta a concentração de renda e essa desigualdade social que a gente vê tão grande no país é fruto de décadas e décadas e séculos de concentração de renda na mão de poucas pessoas. Então, você não pode falar que o desenvolvimento econômico do país é suficiente para atender as necessidades, as demandas sociais. Tá? Então, não é só crescer, é crescer distribuindo. E o último conceito aqui, então, na sequência, é a questão de intermediação financeira. A intermediação financeira, pessoal, ela tem o papel de unir agentes da economia que possuem poupança com agentes da economia que demandam poupança e demandam capital para realizar seus investimentos. Então, você vê do lado aqueles poupadores, pessoas, indivíduos, empresas ou qualquer tipo de agente econômico que tem poupança disponível. Vamos pegar um exemplo mais cotidiano, que eu acho que fica mais fácil da gente entender aqui. Imagina que vocês têm uma poupança que vocês vêm juntando ao longo de anos, ou a família de vocês, pai, mãe, enfim. Tem aquela poupança, guarda o dinheiro no banco, todo mês vai construindo aquela poupança. Essa poupança, ela seria útil se algum investidor, por exemplo, que quer construir um prédio, quer investir numa empresa, quer investir ela em algum tipo de atividade produtiva, pudesse utilizar. Então, a intermediação financeira, ela tem esse papel de pegar aquela poupança que está disponível, que alguém fez, isso não é apropriar daquele dinheiro, não é isso, mas utilizar aquela poupança, aquele recurso que está parado, emprestando para quem precisa daquele recurso estar investindo em alguma atividade produtiva. E esse é o papel, então, da intermediação financeira. É levar o recurso de quem é poupador para o recurso de quem, para a atividade de quem deseja fazer algum tipo de investimento ou, por hora, precisa de capital para honrar seus compromissos, pagar suas contas, sob forma de empréstimo, sob forma de financiamento. E a intermediação financeira, ela tem esse papel, então, de fazer a ponte desses dois lados, poupadores e investidores. E a intermediação financeira, ela é realizada pelos bancos. Bancos ou agentes econômicos que têm esse papel de fazer essa integração entre poupadores e investidores. Por isso que isso é tão importante. E esse papel dos bancos, dos agentes financeiros que a gente
sempre vai ver presente em qualquer tipo de economia. Alguém tem que realizar essa intermediação financeira. Beleza? Caminhando aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre teoria da moeda. Ô, Ricardo, Pode falar, Nil. o Índice de Desenvolvimento Econômico e o IDH, eles são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Mesma coisa. IDH é abreviação de Índice de Desenvolvimento Econômico. Não, é humano. Ah, sim, desculpa. Opa, falei bobagem aqui, desculpa, você tem razão. Tem razão. Eu entendi errado aqui. Está associado uma coisa com a outra. Tá? São indicadores diferentes, mas que medem coisas que caminham juntas. Tá? O desenvolvimento econômico está mais olhando a questão econômica, né? O humano ele tem outros indicadores que não sejam somente a questão econômica, tá? Mas eles estão muito próximos. Eu vi porque tem aí a ver com condições de vida da população, distribuição de Sim, renda. sim, sim. O Também são IDH ele tem princípios do Índice de Desenvolvimento Humano. isso, Aí, isso. quando você falou sobre qualidade da educação, acesso a outras questões que não sejam só o poder aquisitivo, é muito próximo ao É muito desenvolvimento próximo do humano. IDH. Eles caminham muito próximos, tá? Estão muito próximos. Ok? Todos medem, um mais com aspecto econômico e mais com o outro com o aspecto social, pegando mais o aspecto social também, né? Ok? Bom, vamos continuar aqui, então. Vamos entrar aqui na teoria da moeda. O que é a moeda, pessoal? Quando a gente fala em moeda, a gente está falando em dinheiro, não necessariamente a moeda física, tá? Mas pode ser a moeda papel também. Ou qualquer meio que você tenha na economia para facilitar a troca. É o que a gente chama de moeda. Em outros tempos, nem existiu moeda. Então, era a época do escambo, a economia do escambo. Em outros tempos, moeda já foi associada a sal, né, quilos de sal. Tem várias, se vocês forem olhar na história aí, tem várias coisas que foram utilizadas como meio de troca. E essa é a primeira função. Não acontece até hoje, professor. Oi, Renó. O escambo acontece até hoje, professor. A Sim, gente fica claro. vendo essas redes as fogueiras, né, fazendo trocas aí. Isso. O seu áudio está meio ruim, não está dando para ouvir muito bem o que você está falando. Vou escrever no chat. Tá. Tá ruim o seu áudio. Mas eu acho que eu entendi o que você falou, que o escambo ele acontece até hoje. Sim, até hoje. Quando você troca um produto, uma mercadoria por outra, sem a moeda intermediando essa troca, você tem um escambo. Então você vê até hoje. Mas a questão da moeda é porque o escambo ele inviabilizaria uma série de trocas. Fica muito difícil. Imagina se a gente tivesse que fazer escambo em tudo que a gente adquire. A lógica do escambo é aquela. Você imagina um produtor lá atrás, um produtor de lã, por exemplo, que ele tosquiava as ovelhas dele e produzia fardos de lã.
e ele demanda outros produtos que não sejam somente a lã. E como é que ele fazia isso? Ele trocava a lã que ele produzia por produtos que ele não produzia, mas ele demandava, por exemplo, vinho, garrafas de vinho. Então, encontravam produtor de vinho e produtor de lã, e ali eles trocavam. Ele te dou tantos fardos de lã em troca de tantos litros de vinho, por exemplo, ou qualquer outra unidade de medida que houvesse. Esse é o escambo. Você troca uma mercadoria por outra. Agora, você imagina as pessoas terem que carregar quantidade de mercadorias muito grandes para trocar por outras mercadorias, ou ter que carregar essas mercadorias o tempo inteiro. Imagina como é que seria o comércio internacional se somente houvesse o escambo. Ficaria muito difícil. Isso impediria e inviabilizaria uma série de trocas. Então a moeda tem esse papel. Ela agir como um meio de troca, que facilita as trocas, porque você não tem que estar carregando as mercadorias o tempo todo. Então, esse é o primeiro papel da moeda aqui, é um instrumento de troca. Ela promove e facilita o intercâmbio de bens e serviços entre comprador e vendedor. Essa é a primeira função. A segunda função, pessoal, seria medida de valor. Ou seja, quando eu utilizo a moeda, eu consigo saber que, por exemplo, 1 quilo de feijão custa menos do que um automóvel, por exemplo. Não arroz, né? Arroz está quase o preço, né? Do jeito que está indo a coisa, daqui a pouco o arroz está mais caro que um carro, né? Brincando aqui, mas é exatamente essa possibilidade de comparar valores. Quando eu falo que 1 quilo de feijão custa, sei lá, R$ 5 e um carro custa 50.000 reais, eu estou associando uma medida de valor para esses diferentes produtos. Então, esse é o segundo papel que a moeda possui. O Jorge está falando aqui, escampo funciona até hoje nas redes sociais. Como é que é isso, Jorge? Como é que é isso, pessoal? Eu nunca vi escampo em rede social, mas o que? O pessoal troca Eu mercadoria? acho que. Posso falar, Ricardo? Claro, fica à vontade, Javier. Eu acho que ele quis dizer permuta, que Tá. quando uma pessoa muito famosa meio que divulga a sua marca, você manda o seu produto para ela e ela divulga a sua marca na rede social dela e assim você ganha visibilidade. Ela não paga pelo produto, é meio que uma troca. Tá. Ele me manda meu produto e eu divulgo o produto para os meus milhões de seguidores, entendeu? Entendi. E aí quem está divulgando está ganhando o produto. Sim, ganha o produto. Entendi. É o Isso digital. normalmente acontece com os digitais influencers, né? E Entendi. aí as marcas mandam os produtos para eles divulgarem. Aí E isso é com isso considerado eles permuta. ganham o produto. Aí é uma permuta. Entendi. Exatamente. Permuta é uma forma de escambo. Verdade. Aí. Vê que está acontecendo até hoje. O Newton falando aqui, antigamente era mercadoria em troca de outra. Hoje, com serviços presentes, mais presentes na economia, você está trocando uma mercadoria física por uma mercadoria intangível, que é o serviço. Né? Então, você pode ter escambo de serviço também. Né? Permuta também, que é um tipo de escambo, que é mais ou menos, né, na linha do que vocês estão falando, acontece muito, por exemplo, em agência de publicidade, que faz permuta entre determinado tipo de anúncio, por exemplo, faz um anúncio numa mídia, num jornal, por exemplo. E aquele anúncio ali, a empresa paga, por exemplo, eu vou dar se a UNA desse bolsa para os funcionários do jornal em troca de anúncios no jornal. Então ali você tem um escambo também, né?
tá? Então pode acontecer. A agência de publicidade, ela faz um anúncio, ela está no meio, né, dessa transação aí, ela pode fazer serviços de publicidade em troca de bolsas da UNA, por exemplo, bolsas de estudo da UNA para os funcionários. É um exemplo de escambo também. Então, o escambo ele não deixou de existir. Mas a questão é que escambo, você fazer escambo o tempo todo, você inviabiliza uma série de coisas na economia. Fica difícil você ficar o tempo todo trocando, né, uma mercadoria pela outra. Bom, pessoal, continuando aqui, então, a gente tem a medida de valor da moeda, como eu estava falando com vocês. Eu consigo saber que determinado produto custa tantos reais, então eu estou conseguindo associar determinado valor, que a moeda permite fazer isso, para determinado produto. Então, a moeda aqui tem essa função, unidade de conta, que permite apurar um valor monetário associado a determinado produto. E, finalmente, pessoal, a gente tem a terceira função da moeda, que é a reserva de valor. O que é a reserva de valor? Quando eu recebo uma nota, vamos pegar agora a nota que está saindo agora, a nota de R$ 200. Ali tem um valor atribuído a quem tem aquele papel ali, que é de R$ 200. Então, aquela moeda, aquela nota de R$ 200, ela tem um valor intrínseco atribuído a ela, que quem a detém tem R$ 200. Pode comprar qualquer coisa com aquela nota até o valor de R$ 200. Então, ela traz um valor, ela reserva um valor em si. E esse valor que ela traz em si dá uma liquidez absoluta e imediata, ou seja, eu consigo comprar alguma coisa com aquele dinheiro imediatamente. Obviamente que a gente tem que ficar atento aos efeitos da inflação, porque aquela moeda vale R$ 200 hoje, mas como a inflação acontece, ela vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, os R$ 200 hoje, daqui 10 anos, não vão valer os mesmos R$ 200 que você vê ali naquela nota. Ela vai perdendo valor ao longo do tempo, à medida que a inflação corrói essa reserva de valor, esse poder de valor que aquela moeda em si possui. Tá? Então, pessoal, essas são as 3 funções que a gente encontra na moeda. Agora vamos falar dos meios de pagamento e dos agregados monetários. Vamos ver a definição aqui. Os meios de pagamento, eles representam todos os haveres com liquidez imediata em poder público, exceto do setor bancário. São uma medida do nível de liquidez do sistema econômico. Então, por exemplo, não só a moeda, mas se eu uso como meio de pagamento um cheque, por exemplo, ou se eu uso um cartão como meio de pagamento, tá? Isso é considerado. Eu utilizo para pagar determinada coisa, um cheque ou um cartão, isso é um meio de pagamento que está sendo utilizado na economia para intermediar essas trocas. Então, cada vez menos a gente vê o meio de pagamento moeda física e cada vez mais a gente vê outros meios de pagamento sendo utilizados. Beleza? E aí, pessoal, o que são os agregados monetários que a gente encontra e a relação com os meios de pagamento que estão disponíveis na economia? A moeda em circulação, ou meio circulante, o que é? Quando a gente fala a moeda toda em circulação na economia, é o que é? O montante de moeda emitida em uma economia menos o saldo que está retido no caixa das autoridades monetárias. Então, toda moeda que está circulando, que foi emitida pelo governo, pelo Banco Central, que é a autoridade monetária que tem o poder de emitir moeda, imprimir moeda, aqui no Brasil, Banco Central,
ele emite essa moeda, pode ter parte dessa moeda que ele emitiu que está reservada no caixa do governo, no cofre do Banco Central, e outra parte está circulando, está disponível para a gente, para os indivíduos, para as empresas, está circulando na economia. Essa é a moeda em circulação ou meio circulante. Tá? É a moeda que foi emitida e está no poder das pessoas, das empresas, está circulando na economia. Tá? Então, é a moeda que foi emitida menos a moeda que está retida em caixa da autoridade monetária. Essa é a moeda que está circulando. Tá? Agora, essa moeda que está em circulação, se eu subtraio a moeda disponível no caixa dos bancos, ou seja, a moeda que está retida no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil e assim por diante, tá? A gente vai ter a moeda em poder público. É aquela moeda que está mesmo circulando, que está na mão das pessoas, está na mão das empresas, tá? E não apenas aquela moeda que foi emitida, mas que está disponível, que está retida nos bancos. Essa é a moeda que está em poder da população, poder público. Tá? E a moeda escritural ou bancária, ela é representada pelos depósitos à vista do público junto aos bancos comerciais. Então, quando o dinheiro que a gente tem, que está lá no banco, se vocês têm, por exemplo, R$1.000 que está depositado no banco Itaú, é um dinheiro de vocês, mas que está depositado no banco. Isso é o que se chama de moeda escritural, ou moeda bancária. Não está circulando, a princípio, entre aspas, né, porque o banco está utilizando, ele pode estar utilizando esse dinheiro para emprestar para alguém, tá? Mas o dinheiro de vocês está lá. Aquilo é uma moeda escritural. É um dinheiro que é de vocês, mas vocês confiaram a posse ou a guarda desse dinheiro para um banco. Ok? Essa é a famosa moeda escritural. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo, gente? Como é que vocês estão? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. E aí, pessoal, a gente tem diferentes níveis da moeda em circulação ou de agregados monetários que a gente chama de M1, M2, M3, M4. Vamos ver o que é cada um deles aqui. O que é o M1, pessoal? M1 é a moeda em poder público. Tá? O nível M1 é moeda em poder público, acrescida dos depósitos à vista nos bancos comerciais. Então, aquele dinheiro que está na mão do público, né, em poder público, somado àquele dinheiro que a gente depositou nos bancos comerciais. Então, é o dinheiro vivo que a gente carrega na carteira da gente, somado do dinheiro que a gente depositou no banco. Isso é o nível M1. Tá? O que é o M2, pessoal? O M2 é o M1, ou seja, a moeda em poder público acrescida dos depósitos, somado com o depósito à vista nas caixas econômicas. Então, o depósito, o dinheiro que tem na Caixa Econômica Federal, tá? Mais os títulos públicos que são colocados no mercado. Então, todos os títulos públicos que tem, que são emitidos, que estão disponíveis no mercado, que as pessoas, empresas podem comprar, tá? Mais o saldo de fundos de aplicações financeiras. Ou seja, se vocês pegaram o dinheiro que vocês têm
e investiram em algum tipo de aplicação financeira, isso entra aqui, como fundo de aplicação financeira. Tá? O somatório de tudo isso aqui é o que a gente chama de M2, o agregado monetário M2. Tá? O que é o M3, pessoal? O M3, ele é o M2, que é tudo isso aqui que a gente já viu, né? Daqui até aqui, somado aos depósitos em cadernetas de poupança. Então, aqueles depósitos que vocês, porventura, fizerem na poupança, na caderneta de poupança, somados com tudo isso aqui, dá o nível M3. E, finalmente, pessoal, a gente tem o M4. O que é o M4? É tudo que tem até aqui, né? É o M3, tudo até aqui, mais os depósitos que são possíveis de ser feitos a prazo fixo, por exemplo, um CDB ou num RDB, quando vocês aplicam no CDB, mais para frente eu vou falar sobre isso, CDB, RDB, esses produtos financeiros, mas quando vocês investem o dinheiro de vocês, ao invés de colocar na poupança, coloca num CDB, ou, por exemplo, compram letras de câmbio associado a câmbio, a moeda, a dólar, por exemplo, ou letras imobiliárias, títulos imobiliários, acrescidos de tudo que é o M3, a gente vai chegar no M4. Tá? Ou seja, eu vou mais para frente, a gente tem uma parte do curso que eu vou falar de todos esses produtos, tá? Que tem disponíveis no mercado. Tá? Então, não vou entrar em detalhe agora, porque a gente vai explicar, vai ter aula só para isso aqui. Mas, pessoal, isso aqui, o M4, é o conceito que a gente tem de tudo que tem de dinheiro que está circulando na economia. Tá? Esse M4 aqui é o dinheiro todo que está circulando, está disponível na economia, que está investido em títulos, em depósitos, em algum tipo de investimento, algum tipo de aplicação. Tá? Tudo vai estar envolvido aqui nesse conceito de M4 que a gente fala. Beleza, gente? Ok? Então vamos caminhando aqui. Os ativos adicionados ao conceito M1, a gente chama eles de quase moeda. Tá? Ou não monetários. Por que é quase moeda, pessoal? Porque aqui representa aqueles ativos de maior liquidez, que é a moeda em poder do público, então esse tem total liquidez, é o dinheiro que a gente tem na carteira mesmo, vamos assim dizer, mais o depósito que a gente tem à vista nos bancos, que eu vou lá e saco ele a hora que eu quiser. Eu vou lá e transfiro um TED, um DOC, eu chego na boca do caixa e falo, olha, me dá, tira tantos reais da minha conta corrente. Tá? Por isso que a gente fala que é quase moeda, porque tem uma liquidez imediata para isso. Ou é dinheiro mesmo, ou eu faço aquilo virar dinheiro, bastando um saque no banco, um saque ou uma TED, né? Imediatamente aquilo ali eu converto em moeda. Tá? Enquanto o M4, pessoal, aí não, né? Embora são ativos de liquidez, nós estamos falando de moeda, de dinheiro disponível, né? Não é de dinheiro que está imobilizado em, por exemplo, imóveis, né? Ele não está ali no imóvel que vocês possam ter, ou ele não está retido na conta do Banco Central, né? É dinheiro que está circulando na economia, mas eles acabam não tendo essa representatividade tão grande que a gente pode falar como moeda. Né? Por quê? Você tem um título público, por exemplo, que aquilo ali não é moeda. Quando vocês compram, por exemplo, um tesouro direto,
Eu tenho R$ 1.000 em Tesouro Direto. Você tem um título, né? Você tem um papel, que hoje nem é um papel mais, você tem um código na corretora que você tem que fala que você tem aquela reserva de valor. Né? Mas aquilo não é moeda. Você pode converter aquilo em moeda. A partir do momento que vocês vendem aquele título do Tesouro Direto, por exemplo, e aí o dinheiro é depositado na conta de vocês e vocês vão lá e sacam esse dinheiro. Então aquilo não é moeda especificamente, é um título que você tem, uma promessa de valor quando você compra. Então quando a gente compra um Tesouro Direto, o que está? Um título público, por exemplo, Tesouro Direto, você dá dinheiro para o governo e o governo te fala, não, na hora que você quiser resgatar esse dinheiro que você me emprestou aqui, a troco dessa promessa de valor, eu vou te devolver o dinheiro, com juros e correção monetária. Tá? Então, você está convertendo aquela moeda em um título público, que ele deixa de ser moeda naquele momento que você converte. Mas ele volta a ser moeda a partir do momento que você resgata aquele título público. Tá? Então, esse M4 aqui, que são todos esses meios de pagamento que estão relacionados, o volume baixo do M4 denota restrições às funções de intermediação financeira do sistema bancário. Tá? E esse conceito é expresso normalmente como um percentual do PIB. Então, ele tem restrições às funções de intermediação, por quê? O M1 que a gente viu, você pode intermediar imediatamente. Ou seja, transferir dinheiro que vocês têm para outra pessoa, comprar, vender, utilizar a nota que vocês têm para comprar e vender. Agora, esses outros títulos que vocês têm aqui, que a gente pode ter, como eu comentei, embora eles tenham liquidez alta, mas vocês precisam de vender o título primeiro para depois, ou sacar o dinheiro da poupança para depois comprar alguma coisa. Né? Então, eles acabam tendo uma restrição maior para essas funções de intermediação financeira. Tá? É possível fazer isso, mas ele acaba tendo menos velocidade de intermediação financeira, assim, vamos dizer, do que a moeda em si, ou a quase moeda. Tá? E a gente pode traduzir isso, pessoal, como um percentual do PIB. Então, quantos por cento do PIB representa o M4? Esse agregado M4 aqui. Quantos por cento que ele representa? A gente tem, no total de moeda circulante, junto com todos os outros meios de pagamento, você tem disponível naquele país ali, sei lá, 10%, 20% do PIB está circulando em meios de pagamento. Então, você pode traduzir isso em percentual do PIB. Tá? Agora, o que acontece? O aumento da relação M4-M1, aqui, olha, então o M4 dividido por M1, lembrem, aqui é quase moeda, né? Que se observa nos processos inflacionários, chama-se de desmonetização. Tá? Ou seja, quando a proporção de M4 fica maior do que a proporção de M1, a gente vai ter o que a gente chama de desmonetização. Ou seja, a gente vai ter menos moeda física circulando e a gente vai ter mais desses outros ativos aqui. Tá? Então, você está desmonetizando, está tirando moeda, está tendo menos moeda no mercado, moeda que está na mão das pessoas, ou moeda debaixo do colchão, vamos dizer assim, tá? E vai ter um aumento desses outros ativos financeiros aqui, diferentes da moeda. Tá? Por que isso é observado em processos inflacionários? Porque quando a inflação está muito alta, as pessoas
tem que proteger o dinheiro delas. E o dinheiro vai perdendo valor muito rapidamente, não é? Então, se você tem uma nota de R$10, se você está tendo inflação alta de um mês para o outro, aquilo não é mais R$10. Aquilo é menos de R$10. Se teve inflação de 10%, aquele R$10 vai valer R$9 no final de um mês. Então, as pessoas elas vão procurar proteção contra a inflação. Então, elas vão tentar se livrar daquela moeda física e tentar aplicar a reserva de valor que elas possuem em ativos que corrigem, que têm a correção da inflação. Vão aplicar em algum tipo de produto, vão buscar algum tipo desses outros agregados aqui que proteja o dinheiro delas. Então, vão tentar investir na poupança para proteger mais o dinheiro. Se é a caderneta de poupança protege, mas corrige alguma coisa. Vão comprar CDB, RDB, Tesouro Direto. Vão tentar proteger, de certa forma, o poder de compra delas, investindo em alguma coisa. E aí você vai ter menos moeda circulando. Acontecendo isso que está aqui, ó, né? Menos M1 e mais M4. Então, quando essa proporção aqui aumenta muito, você está vendo um processo inflacionário acontecendo e você tendo um processo de desmonetização. As pessoas querendo se livrar desse tipo de papel, né? Querendo buscar algum outro tipo de reserva de valor, de proteção de valor para elas. Do outro lado, quando você tem uma redução dessa relação M4-M1, a gente tem um fenômeno chamado de monetização, ou seja, as pessoas estão utilizando mais moeda, estão demandando mais moeda, mais dinheiro impresso, mais dinheiro físico. Tá? Beleza, pessoal? Ok? É importante a gente ter aqui, pessoal, em mente, quando a gente fala de moeda, vou explicar de novo, Nil. Vou repetir aqui. Vou repetir, tá? Ó, em todos esses níveis aqui de meios de pagamento, Nil, a moeda está aqui, não está a moeda física, o dinheiro, ele está representado aqui, não está? Ó, moeda em poder público, tá? Vamos pegar só essa parte aqui. Tem os depósitos à vista no banco, né? Eu depositei dinheiro no banco, mas não apliquei na poupança, por exemplo, tá? Então, o que está acontecendo aqui, Nil? Essa moeda em poder público, vamos imaginar o seguinte, se você tem uma nota de R$100 que está na sua carteira, você guarda ela, tá? Ou a gente põe no cofrinho, lá no porquinho, tá? Se começa a ter muita inflação, você vai ver que aquele dinheiro que está lá no seu cofrinho, lá no porquinho, ele vai começar a desvalorizar, não vai? Vai perder poder de compra. Então, o que você vai querer fazer? Você vai tentar, você vai no banco e fala, aplica esse dinheiro para mim na poupança, deixa eu investir em alguma coisa que rende juros, não é assim que a gente fala? Por quê? Você está preocupado em não perder poder de compra com aquele dinheiro que você guardou no cofrinho. Então, quando você tira o dinheiro do cofrinho e vai lá e aplica ele na poupança, ou aplica ele em CDB, aplica ele em algum título que rende juros e faz o dinheiro valorizar, né, que é o termo que a gente fica utilizando aí no dia a dia, você está se livrando daquela moeda, né, da moeda física ali. Tá? Você está procurando ficar livre dela. Ok? Da moeda física. Então, está tendo uma desmonetização. As pessoas estão demandando menos moeda física. Ok? O dinheiro mesmo físico. Tá? Estou falando do dinheiro físico. Então, você está tendo um processo de desmonetização. Essa relação aqui M4 e M1, ou seja, o M1 vai ficar menor, que é a moeda papel, por exemplo, né? O papel, pode ser moedinha mesmo, né? Mas o dinheiro, as pessoas estão querendo ficar livre daquele dinheiro
em troca de algum outro ativo que está dentro disso aqui, ó, que vai dar proteção para elas. Ok? Vai valorizar ou vai evitar a desvalorização que está tendo quando você está tendo aquele processo inflacionário. Então, esse agregado aqui, M4, aumenta e o agregado, que é só dinheiro mesmo em circulação, ou dinheiro à vista no banco, ele vai cair, vai diminuir. Então, quando essa relação aumenta aqui, você vai ver isso acontecendo muito em processo de grande inflação. Lembra aquela época lá? Lembra lá? Aí você vai lembrar, Nil, disso aí, mas você lembra no início aí da redemocratização do país, Sarney, teve plano Sarney, depois plano Collor, plano Verão, plano Bresser. Você vai lembrar dessa época, né? A inflação era muito alta. Você tinha uma época de inflação muito alta. Eu lembro, plano Collor, né? Eu lembro, na minha casa, meu pai recebia o salário dele e ele ia correndo no supermercado. Vocês não viveram, a maioria da turma não viveu essa fase. Mas ele corria no supermercado para fazer a compra de mês do supermercado. Por quê? Se você demorasse alguns dias para fazer, você já não comprava a mesma coisa, a mesma quantidade de coisas. Tinha os fiscais do Sarney, né, os congelamentos, né, de preço, isso aí. Essa época, inflação muito alta. Oi, Ricardo. Oi, Bom dia, Guilherme. Joia? joia. E quando acontece, por exemplo, que aconteceu agora com a epidemia, a necessidade de ter mais papel, dinheiro físico, foi um dos motivos de ter criado a nota de 200. Aí, como que é? O que está acontecendo agora que o governo está sem dinheiro, né? Aí criou. Então ele começa a emitir papel. Ele tem o poder de emitir papel, né, pelo Banco Central. Então ele emite papel para saldar os compromissos que ele tem. Tá? Emissão de papel, Guilherme, está sempre associada, geralmente, né, na maioria dos casos, para eu não generalizar aqui, associada à inflação. Tá? Porque o que acontece? A gente tem que pensar na moeda como se fosse uma mercadoria, como outra qualquer. Tá? É claro que é uma mercadoria que é aceita por tudo e permite as trocas, né, para evitar o escambo. Mas ela é uma mercadoria. A mercadoria que eu digo como qualquer outra, na medida que ela está sujeita àquela lei de oferta e de demanda no mercado. Vocês conhecem muito bem, né? Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a demanda, maior o preço. Né? A lei de oferta e de demanda, que regula, e o preço ocorre para regular, né? A lei da oferta e da demanda. É a mesma coisa com a moeda. A moeda também está sujeita a isso. Então, quando o governo emite muita moeda, o que significa? Que ele aumentou muito a oferta de moeda. Tá? Emitiu um monte de nota de reais. Você vai ter, né, ele inunda o mercado com reais, com notas e com moeda. O que acontece? A moeda vai estar menos escassa, não vai, Guilherme? Ela vai estar mais disponível para as pessoas. Consequentemente, tudo que é menos escasso tem um valor menor, não tem? Por que ouro vale muito? Porque ouro é escasso. Não é? Por que ar, pelo menos até agora, ar é de graça? Porque ar é abundante para a gente respirar. Não é? Você vê o preço da água. O preço da água vem subindo ao longo do tempo, porque a água potável está ficando cada vez mais escassa. Então ela vai subindo o valor dela. A mesma coisa com a moeda. Quanto mais escassa é a moeda, quanto menos moeda circulante tiver na economia, quanto menos real tiver circulando disponível para as pessoas, mais o real se valoriza. Agora, se tiver muito dinheiro, o governo emitir e for disponibilizando muita moeda para as pessoas, o real vai ficar cada vez mais desvalorizado. Porque todo mundo vai ter muita nota na mão. Então aquilo vai perdendo o valor intrínseco que tem nele. Tá?
Quando acontece isso, o governo começa a emitir muita moeda, acontece a inflação. A inflação, ela é um fenômeno, pode ser outra coisa também, tá? Mas eu não vou entrar no detalhe aqui agora. Mas a inflação pode ser o quê? Excesso de emissão de moeda. Tá? Geralmente é isso. O governo emitiu muita moeda. Então, imagina aquele rei lá, aquela figura do rei, né, absoluto, que ele, meu poder é ilimitado, então eu posso gastar, e eu só aperto o botãozinho aqui da máquina de imprimir moeda, que eu vou gastando tudo que eu quiser. E não é assim. Na medida que esse rei vai emitindo papel, chega um ponto que as pessoas estão abastadas de tanta nota que não vão querer mais aquela moeda. Aquela moeda vai perder o valor que tem. E, consequentemente, o preço das outras coisas vai subir muito comparativamente com a moeda. Né? A garrafa de vinho que eu falei como exemplo, que no início podia valer uma moeda, como tem muita moeda abundante, as pessoas vão começar a cobrar. Não, já que tem muito, eu quero 10 moedas por essa garrafa de vinho aqui. Ou seja, a moeda perdeu valor. Né? Ela deixou de ter o mesmo valor que tinha. Isso é inflação. Inflação nada mais é do que isso. Da perda de valor da moeda. Tá? Nesse momento agora, Guilherme, né, que perguntou, o governo emitiu moeda porque está sem dinheiro. Né? O governo está quebrado. E o que acontece? Algo que governos evitam de fazer, e as boas práticas sugerem que o governo não fique emitindo moeda à torta e direito, para não acontecer isso, né, não gerar inflação. Nesse momento agora, que a gente está nessa recessão brava, né, parece que espero que esteja saindo agora, mas os 2 últimos trimestres foi recessão, a economia parou por causa do coronavírus, ele pode emitir moeda, porque a inflação está baixa mesmo, você não vai ter impacto, né, na inflação. Ele está fazendo isso agora, está sem dinheiro, emite moeda, né? Joga o problema lá para frente. O risco que tem disso, na hora que sair dessa quarentena e dessa recessão que tem, essa moeda adicional que ele injetou no mercado, ela gerar inflação na medida que as coisas começarem a funcionar mais, né? A economia começar a girar mais. E ele vai ter que usar de alguma maneira para tirar esse dinheiro do mercado, para enxugar o mercado, tirar tanta moeda que ele emitiu que está excedente no mercado, para segurar a inflação. O risco é esse, né, de você ter uma inflação lá na frente. Ok? Mas só voltando aqui, eu dei essa volta aqui, mas eu não esqueci de você, não. Ok, Guilherme? Só voltando aqui, a explicação aqui para o Nil. Então, o que está acontecendo aqui, Nil? Quando a gente quer se livrar da moeda, né, nesse exemplo que eu dei, né, de um processo inflacionário, a gente vai querer ficar, né, abrir mão desse dinheiro, ficar livre da nota do dinheiro que a gente tem e buscar aplicar em alguma coisa que não perde o poder de compra. Tem gente que compra imóvel, por exemplo, né? Não, eu vou investir em imóvel porque imóvel ele sempre valoriza, não tem esse ditado, quem compra terra não erra, né? Tem gente que faz isso. Tem gente que vai lá e aplica, né? Vou colocar meu dinheiro lá na poupança, porque a poupança rende um pouquinho todo mês, então meu dinheiro não perde valor. O que perde, né? A poupança geralmente você perde para a inflação, não corrige a inflação. Tem gente que vai lá e compra CDB, tem gente que compra, investe em tesouro direto, tem gente que compra ouro, tem gente que compra dólar, né? Então, as pessoas estão tentando se ficar livre do real porque está vendo a inflação comer o dinheiro, corroer o dinheiro. Tá, Nil? Então, o que acontece? Quando está acontecendo esse processo inflacionário, as pessoas estão querendo ficar livre da moeda, então a moeda que tem circulando na economia diminui, né? A M1, então aqui, ó, M1 aqui, ó, é o quê? Moeda em poder público vai diminuir, as pessoas vão querer se livrar dessa moeda, porque está tendo inflação, a moeda está perdendo valor, está perdendo poder de compra,
e vão tentar comprar alguma outra coisa dessas aqui, ó. Tá? Supostamente para ter a correção do dinheiro. Então, o que acontece? Essa relação aqui M4 vai aumentar, essa quantidade M4 vai aumentar, e a quantidade M1 vai diminuir. Tá? Então, isso é o que a gente chama de desmonetização, né? A moeda, as pessoas vão tentar se livrar da moeda vigente naquele país. Ok? Isso visa em processos inflacionários. Agora, quando a moeda está valorizando, as pessoas estão querendo aquela moeda, isso aqui vai aumentar, ó, M1 vai aumentar. Né? Então, essa relação aqui M4 e M1 vai diminuir. Esse é o processo que a gente chama de monetização. As pessoas vão buscar a moeda, tá? Quando a inflação está baixa. Ou em busca de segurança, por exemplo, né? Nesse momento agora. Você vê, por que o dólar está subindo? Porque, em situação de crise, de risco, as pessoas tendem a ir para aquela moeda que é mais segura. Né? No caso, o dólar. Então, o dólar, ele passou por um processo aí nessa crise de monetização. A demanda por moeda dólar, ela aumentou nesse momento. As pessoas começam a comprar mais dólar, porque dólar traz mais segurança. Tem menos risco de perda de valor de compra em quem tem uma nota de dólar. Quem tem uma nota de 100 dólares tem menos risco de... Tem nota de 100 dólares? Nem sei se tem. Não sei se tem. Tem menos risco de perder poder de compra, ou seja, de poder comprar as coisas que quiser com aquela nota, do que uma nota de 100 reais. Então, o dólar passou, nesse momento, aí, por um processo de monetização, enquanto o real passou, nesse momento, aí, por desmonetização. Tá? Tá entendido, Nil? Entendeu agora aqui? O que é importante, pessoal? Ok, Nil? Yes, beleza. O que é importante, pessoal, é vocês terem em mente isso, olhar a moeda, o dinheiro de um país, como uma mercadoria no sentido que ele está sujeito à lei da oferta e da procura, ou mais escassez ou menos escassez. Tá? Quanto mais escassez tiver, ou seja, menos abundância tiver daquela moeda e mais pessoas querendo deter aquela moeda, mais valorizada ela é, como qualquer outro tipo de mercadoria. Por que o ouro é valorizado? Porque as pessoas acham que ouro é valioso, as pessoas querem ouro, e o ouro é escasso. Quando você vê momentos de crise ou risco de inflação, as pessoas tendem a recorrer mais ao ouro, né? Por isso a gente viu o ouro valorizou tanto no mundo nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses. O ouro valorizou pra caramba, porque as pessoas correm para o ouro como um ativo seguro que está menos sujeito à perda de valor. Tá? O Guilherme está perguntando aqui, a exportação tem influência? Tem. O que acontece, Guilherme? A gente vai ver mais para frente também. Vamos pegar aqui o Brasil. Quando o Brasil exporta mais, então o que o Brasil exporta? Proteína animal, carne, soja, minério. Quando a gente exporta mais, a moeda que é trocada, nesse caso aí, em dólar, né? Então o Brasil vende um navio de soja. Ele recebe em troca daquilo ali dólares, né? Quem compra aquilo ali paga em dólar para o país. Tá? Poderia ter escambo também, né? Poderia você trocar um navio de soja por um navio de sei lá, de máscara da China. Poderia ter, mas imagina só o escambo como é que ia ficar, né? Complicado nessa situação toda. Então, isso você troca soja por dólar. É isso que acontece também. Então, aí o que acontece, Guilherme? O governo recebe aqueles dólares ali provenientes da venda da soja, no nosso exemplo aqui. Ele vendeu a soja,
recebeu dinheiro em dólar proveniente da venda da soja. O que acontece? A moeda circulante aqui no Brasil não é dólar, não é? A moeda é o real, obviamente. Então, o que o governo faz? Ele recebe esses dólares, fica guardado com ele, isso vai para as reservas cambiais que o Brasil tem, que vocês devem ouvir falar, o Brasil tem tantos bilhões de dólares em reserva. Ele deixa aquele dinheiro guardado. Tá? E o que ele faz? Ele paga para o produtor da soja em reais. Ele guarda o dólar, converte aquele dólar ali em reais e entrega para quem vendeu a soja, para o produtor da soja, que vendeu aquele navio de soja, né? Ele paga aquilo ali em reais. Ele não paga em dólar, ele paga em reais, porque a moeda circulante aqui não é dólar. Então o governo fica com aquela reserva de dólares e ele está colocando reais, mais reais na economia. Ok? Bom, isso gera inflação? Se o governo ele não pagou o produtor da soja com um novo dinheiro emitido, se ele não foi lá e apertou a impressora para imprimir novas moedas, não vai gerar inflação. Porque ele está pegando o dinheiro que ele já tem, que foi emitido, e somente repassando para o produtor da soja. Isso não gerou inflação. Tá? Ou se ele aumentou a moeda apenas para cobrir aquela riqueza que foi gerada pela venda da soja, também você não vai ter aumento da inflação. Tá? Foi uma riqueza que foi nova, construída, e ele lastreou aquela riqueza com um novo papel, mas na mesma proporção que vale aquela quantidade de soja que foi vendida. Então, aquilo ali não gerou inflação. Agora, se o governo, para pagar o produtor da soja, ele apertou o botão da impressora em grande quantidade, numa quantidade maior do que o valor intrínseco que tem a soja, você vai ter mais moeda circulando na economia e, consequentemente, você vai ter mais inflação. Tá bom, Guilherme? Então, pode ter influência, sim, dependendo se aquilo ali gerou mais emissão de moeda. Tá? Agora, Entendi. entendeu? Agora vamos ver aqui, eu falei da soja, mas vamos ver aqui o caso que está pegando no bolso dos brasileiros nesse momento agora, que tem a ver com a sua pergunta, que é o caso do arroz. Né? Por que o arroz está subindo de preço? A gente pode falar assim, poxa, mas por que está subindo de preço? Está tudo parado, a economia não está tendo inflação, a inflação foi baixa, o arroz subiu de preço. É novamente pela lei da escassez, né? Da oferta e da procura, e associado, o Guilherme, com o que você falou, com a questão da exportação. O que acontece? Quando o dólar está muito alto, consequentemente o real fica mais barato, o que acontece? Significa que os produtos brasileiros vão ficar mais baratos para quem tem dólar comprar. Então, um saco de arroz, por exemplo, para a economia que vive de dólar, por exemplo, a economia americana ou quem detém dólar, vai comprar mais sacos de arroz. Não vai? Porque o real desvalorizou, o produto nosso, o produto nacional, ele fica mais desvalorizado. Consequentemente, o país exporta mais, porque vai ter mais gente comprando mais arroz. Porque o produto está mais barato nesse momento, né? O dólar subiu, como as vendas são feitas em dólares no comércio internacional, quem tem dólar vai conseguir comprar mais arroz. O arroz vai ficar mais barato. Tá? E é isso que aconteceu nesse momento. Né? O país exportou mais arroz, vendeu mais arroz. Tá? Consequentemente, quando acontece isso, o que acontece para quem é brasileiro, mora aqui? Você vai ter menos arroz disponível na economia, porque o arroz que foi produzido aqui, a maior parte foi vendida. Uma maior parte foi vendida. Né? Consequentemente,
você vai ter menos arroz no mercado nacional. Quando você tem menos produto disponível, a lei da oferta e da procura, o que acontece? As pessoas continuam demandando aquela quantidade de arroz, né? O brasileiro come arroz todo dia. Como você tem menos arroz disponível, o preço do arroz vai subir. Tá? Então, nesse caso, o aumento da escassez dessa mercadoria, da mercadoria arroz, vai levar a um aumento do preço, que é o que está acontecendo nesse momento aí. Tá? Que vocês estão vendo todo mundo falar que o arroz está caro demais. Tá? É exatamente isso, tá, Guilherme? Beleza? Tá entendido aí? Tá explicado? Tá certo, entendido. Sim. Tem sim. Então Tá é isso, certo. pessoal. Agora, a gente tem uma outra inflação também, que eu não tinha comentado com vocês agora. Você pode ter situação de, mesmo o país estar em recessão, você ter um aumento dos preços. Ou seja, você não está tendo aumento da demanda, as pessoas, as empresas, aquele país está demandando menos daquele produto, mas o preço daquele produto subir. Pode acontecer isso. Que a gente viu, vai ver agora em algumas coisas, provavelmente, mas a gente viu lá atrás, quando a gente teve a última crise, que a gente nem saiu dela e está tendo outra, tá? Que foi aquela crise ali do final do governo Dilma e o impeachment e toda aquela história que vocês viram, que é um outro tipo de inflação, que é inflação de custo. O que é inflação de custo? Mesmo não tendo aumento de demanda e o preço das coisas não subindo, porque as pessoas estão demandando mais, mas o que é? O custo de produção, o custo daquelas mercadorias está sofrendo aumento. Tá? Independentemente das pessoas estarem demandando mais, mas o custo daquele produto está sofrendo aumento. Então, mesmo as pessoas demandando menos, ou você tendo uma recessão naquele momento ali, o preço das coisas está subindo porque o custo dela subiu. É o que a gente chama de inflação de custo. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. As pessoas, elas, naquele momento ali, por exemplo, começaram a demandar menos gasolina. Tá? As pessoas estavam sem dinheiro, naquele momento ali do impeachment, da crise, pararam de utilizar os automóveis, começaram a utilizar mais transporte público. Então, naquele momento, você pode ter visto ali uma queda de demanda de gasolina. Mas como o preço internacional do petróleo podia estar subindo muito ali, independentemente das pessoas estarem demandando mais ou menos gasolina, o custo da gasolina vai subir. O preço da gasolina, consequentemente, também vai subir. Porque o custo da gasolina subiu, o preço do petróleo subiu, e, por consequência, o custo da gasolina está subindo, o preço da gasolina na bomba também vai subir, independentemente se está tendo aumento de demanda ou não. Tá? Então, isso é o que a gente chama de inflação de custo. Ela não está associada, única especificamente, à demanda, aumento da demanda por aquele produto. Ela está associada ao aumento do custo daquele produto. Tá? Então, esse é outro tipo de inflação que pode acontecer também. Mesmo você estando na economia em recessão, você vê as coisas subindo de preço. Lá na crise do impeachment e que a gente viveu aí, você teve muito produto que subiu por causa de inflação de custo. Tá? Mas sempre tenho em mente essa questão, né, de olhar a moeda também como uma mercadoria. Ok, gente? Posso caminhar aqui? Vou caminhar, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, fica à vontade aí para interromper, tá? Então, aqui, olha, o indicador de base monetária, ele expressa a oferta de moeda em uma economia, sendo composta de papel moeda em poder público, inclusive
dos depósitos à vista em caixas mantidos pelos bancos. Então, isso aqui é o M1, né? Está relacionado com a base monetária que tem naquela economia ali. A base monetária, ela representa as exigibilidades monetárias do governo. Vou explicar o que é isso. Em poder dos agentes econômicos, ou seja, a emissão primária de moeda na economia. Tá? A base monetária, pessoal, tem a ver com a moeda que foi emitida e que está em posse das pessoas ou está no caixa, os depósitos à vista dos bancos. Essa é a base monetária, a quantidade de moeda que está circulando na economia. Tá? Por que são exigibilidades monetárias do governo? E quando o governo emite uma moeda, o que ele está dizendo? Tá? No primeiro momento, vamos lá, ele emite uma moeda de R$100 para pagar as contas dele. Então ele imprimiu os R$200 e entregou para alguém aquela moeda ali, né? Ele colocou na economia, por exemplo, quando ele comprou alguma coisa. Isso é uma exigibilidade que o governo tem com quem comprou essa coisa, com quem vendeu para ele, com quem vendeu para o governo. Tá? Então, quando o governo, por exemplo, ele vai lá e vende um tesouro direto para a gente, ou a gente coloca o dinheiro na caderneta de poupança, o que ele faz? O governo pega o dinheiro nosso, né, te dá um título, né, uma promessa, que fala o seguinte: olha, você comprou um tesouro direto comigo, por exemplo, né, eu, governo. Vamos lá. Em 2035, eu vou te devolver esse dinheiro corrigido a inflação mais uns juros. Tá? Em contrapartida, você me dá esse dinheiro seu, você me empresta esse dinheiro seu que você tem nesse momento agora. Tá? Então, o governo tem uma obrigação com quem emprestou para ele. Tá? Uma obrigação de devolver o dinheiro para aquela pessoa. Da mesma forma, quando o governo emite um papel moeda, ele tem uma obrigação com quem recebeu aquela moeda ali, de que aquela moeda tem aquele valor naquele momento. Então, uma moeda de R$200, o governo ele tem uma obrigação, ele está dizendo o seguinte: olha, a riqueza que existe no país lhe garante que essa moeda hoje vale R$200. Então, ele tem uma exigibilidade monetária com quem detém aquela posse daquela moeda que foi entregue para ele. Tá? Então, a base monetária, ela tem a ver com uma parte da riqueza que existe no país que foi traduzida para facilitar o escambo, né, para evitar o escambo e facilitar as trocas, que foi traduzida num papel. Tá? E a base monetária, pessoal, continuando aqui, as variações na base monetária estão ligadas diretamente ao saldo do balanço de pagamentos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que é esse balanço, ao desempenho financeiro do setor público. Esse desempenho pode ser em termos de superávit ou déficit fiscal, e aos objetivos de expansão dos meios de pagamento por meio do sistema bancário, que também a gente vai ver aqui. Eu vou explicar para vocês aqui. Tá? Que o sistema bancário ele também pode ter, ele também tem um poder que é similar à emissão de moeda. Eu vou explicar para vocês depois isso aqui com calma. Tá? Então, a base monetária, ela aumenta ou diminui em função o quê? Do governo estar emitindo ou mais moeda. Tá?
Se ele agora, nesse momento agora que vocês estão vendo, ele emitindo moeda, se ele está com déficit fiscal, que é o que está acontecendo nesse momento aqui agora, né? Ele está sem dinheiro. Ele tem duas opções: ou ele pega dinheiro emprestado e não emite moeda, ou ele emite moeda para pagar as contas dele. Se ele emite moeda, o que acontece? Ele aumenta a base monetária, tá? Sob o risco de aumentar a inflação, porque a moeda torna-se menos escassa. Agora, do outro lado, ele pode, ao invés de emitir moeda, para ele cobrir os compromissos dele, os déficits dele, ele pode pegar mais dinheiro emprestado. É uma outra possibilidade também. Né? Então ele começa a pegar dinheiro emprestado com bancos, com indivíduos, né? Ou com agentes internacionais para cobrir as contas dele, para não emitir mais moeda. É uma maneira também. Nesse caso, ele pega o dinheiro emprestado, não emite moeda, né? Consequentemente, a base monetária não vai crescer. A base monetária continua a mesma, porque ele não emitiu moeda. Mas a dívida do governo aumentou. Ok? Do outro lado também, ele pode ter um superávit, né? Está sobrando dinheiro em caixa, ele está arrecadando. O governo não gera dinheiro, né, pessoal? O governo, o que gera dinheiro é empresas, pessoas trabalhando, né? O governo não tem essa... Ele até gera dinheiro, ele não gera riqueza, né? A riqueza é gerada por vocês trabalhando, produzindo, por empresas produzindo, isso que gera riqueza, né? O governo, o que ele faz? Ele arrecada parte dessa riqueza que a gente produz, que a gente cria quando a gente trabalha, ou quando as empresas produzem e vendem, e ele arrecada parte dessa riqueza por meio dos impostos que ele cobra. Quando ele tem superávit, ou seja, ele está arrecadando mais do que ele está gastando. Ele está ficando com dinheiro para ele sobrando. Ok? Esse dinheiro ele pode investir em alguma atividade produtiva, pode aumentar o gasto dele com saúde, educação, pode gastar mal o dinheiro, né, o que a gente vê acontecendo aqui em muitos casos no Brasil, pode aumentar a máquina pública, pode aumentar os gastos do governo, né, com funcionalismo público, por exemplo, e assim por diante. Enfim, se ele tem superávit, que é o que todo mundo gosta que se tenha, né, ou seria bom se tivesse, ele pode aplicar esse dinheiro em alguma coisa. Né? E ele está tendo superávit, ele não emitiu moeda, não teve aumento da base monetária. A base monetária continua a mesma. Tá? Se ele emitiu moeda, de alguma maneira, para cobrir déficits fiscais, tá? Ele vai emitir, ele vai aumentar a base monetária, a quantidade de moeda que está circulando na economia. Ok, pessoal? Então, a base monetária está associada à expansão dos meios de pagamento. O governo está expandindo isso. Tá? Beleza aqui, gente? Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? Pois é, quando, por exemplo, o governo, ele está perguntando que ele busca dinheiro, ele pede dinheiro emprestado no FMI. O que vai acontecer? Ele está sem dinheiro para cobrir os compromissos dele. Ele vai lá e pega dólar, é o mesmo mecanismo aí, é similar, ele está aumentando a exportação. Tá? Ele vai lá e pega dinheiro, pega dólar emprestado com o FMI. Tá? Esse dólar que ele tem emprestado, se ele tiver outras dívidas internacionais, ele vai pegar o mesmo dólar e vai saldar essas dívidas com o dólar que está ali. E vai aumentar o quê? A dívida dele. Né? Agora, se ele pega esse dinheiro e joga para dentro do país, para honrar compromissos internos do governo no país, o que vai acontecer? Ele vai traduzir esse dólar em reais. Ele vai pagar isso em reais. Tá? Se ele não emitir, não apertar a impressora para imprimir papel, ele não vai ampliar a base monetária. Tá?
Se ele usar a impressora para imprimir papel, ele vai ampliar a base monetária. Ok? É isso que a gente vai ver acontecendo. Beleza, Guilherme? Tá? Beleza, entendi. Acho que no próximo aqui, olha, vai ficar mais... Vai clareando essas coisas para vocês aqui, ó. Então, olha aqui, quando eu falo do balanço, o governo tem balanço, né? Guardadas as particularidades, mas tem balanço igual a empresa tem, igual vocês aprenderam. Analisar o balanço de uma empresa. O governo também tem. E aí, pessoal, aqui, olha, como é que é o balanço consolidado aqui da autoridade monetária, se eu for pegar o Banco Central? Esse balanço que é dividido entre ativo e passivo, como o balanço que vocês conhecem, sendo que o passivo é a base monetária. Ou seja, todos os compromissos que o governo tem, associado a títulos que ele emite, associado a moeda que ele emite, tudo isso é passivo, né? Por quê? São compromissos que o governo tem com as pessoas, com as empresas, né? Com a economia, de uma forma geral, daquele país. Então, ele está emitindo papel, ele está assumindo um passivo, ele está assumindo um compromisso com as pessoas. Tá? Agora, o que são os ativos que o governo tem que lastreiam esses passivos, que garantem que esses passivos têm valor? Os ativos são as reservas nacionais que ele tem, tá? São o que ele tem, né, de dinheiro no cofre, vamos dizer assim, né? São as reservas nacionais. Os empréstimos que ele concede dessas reservas internacionais aos bancos. O banco está em alguma situação difícil, de baixa liquidez, precisando de dinheiro emprestado, ele recorre a quem? Ele pode recorrer a um outro banco, ele pode recorrer ao governo. Tá? E aos empréstimos que o governo pode fazer ao setor público, aos estados, por exemplo. Né? Isso representa os ativos que o governo tem. Se a gente for fazer, pessoal, uma conta ativa e contas passivas, como a gente tem no balanço do lado esquerdo é o ativo e do lado direito é o passivo, né? Então, ó, o que seria o ativo do governo? São as disponibilidades, é o dinheiro que o governo tem disponível imediato para ele, o dinheiro em caixa. Derivativos que ele pode possuir, por exemplo, eu falei na primeira aula o que são derivativos, né? O governo pode deter derivativos. Ele pode deter títulos públicos que ele mesmo emitiu em algum momento e ele recomprou esses títulos públicos. Então, ele emitiu um tesouro direto, em algum momento ele foi lá e recomprou esse tesouro direto. Então, ele tem esse título em posse. Né? Pode ser também ativo. Moedas estrangeiras, quando a gente vê que as reservas internacionais ou o dinheiro que o Brasil tem em reservas internacionais é da ordem de 300 bilhões de dólares, por exemplo. Isso é dinheiro que o governo tem. Né? Então, são reservas que ele possui em moedas estrangeiras. Tá? São ativos dele. Empréstimos ao sistema bancário. Também pode ser. Então, ele emprestou dinheiro para um banco que está precisando ali de liquidez, está com alguma dificuldade financeira, o governo pegou parte do dinheiro dele e emprestou para o banco. Isso é um ativo que o governo tem que estar emprestado. Participação em organismos financeiros internacionais. Por exemplo, o Brasil ele é cotista do FMI, que você comentou aí, Guilherme. Tá? Ele tem dinheiro brasileiro, nesse momento, emprestado para o FMI. Ele é credor atualmente do FMI. Né? Ele tem dinheiro lá. O Banco Mundial. Né? Então, a participação em bancos internacionais aqui é um ativo que o governo tem também. Outras contas do ativo, né? Outras formas de ativo que ele tem, ou imobilizado também, né?
o dinheiro que ele tem investido em imóveis, por exemplo, está imobilizado. Tá? Ou empresas também, né? Eu posso verificar isso aqui em empresas também. Quando o governo detém posse de empresas, tá? Isso aqui é o ativo do governo. Agora, o que é o passivo? Para quem que o governo deve? Quais são os compromissos que o governo tem? A base monetária. Então, a moeda que está em circulação, ela é lastreada com base em quê? Com base nesses ativos que o governo detém, né? O governo ele transmite parte dessa riqueza que está aqui de ativos sob a forma de moeda. Como eu dei exemplo para vocês, né? Ele recebe moeda estrangeira quando vende soja, por exemplo, e ele não injeta dólar no mercado, tá? Ele injeta reais. Então, essa base monetária que está aí no mercado, a quantidade de reais que está no mercado, é um passivo que o governo tem. Tá? Pode também ser traduzido aqui, né, pela parte de expansão da base monetária, ou seja, o governo emitiu mais papel moeda, ok? E também as reservas bancárias, o dinheiro que está nos bancos, também fazem parte do passivo do governo. Tá? E o que é, pessoal, o passivo não monetário? São os depósitos compulsórios, eu vou explicar mais para frente o que é isso aqui, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Mas, e os depósitos voluntários, mas é basicamente o seguinte, o governo exige que parte do dinheiro que os bancos têm não seja emprestado. Então, parte dos depósitos que os bancos recebem, dos indivíduos, das empresas, tá? Parte desse dinheiro que os bancos depositem no Banco Central. Isso é o que a gente chama de depósito compulsório. Depois eu vou explicar com calma o que é isso, tá? E depósitos voluntários é parte que os próprios bancos voluntariamente, eles não reemprestam esse dinheiro, não emprestam esse dinheiro, mas guardam voluntariamente. Tá? Depois eu vou entrar no detalhe. O que é isso e para que isso serve. Não preocupem agora. Mas isso também é um passivo não monetário que tem. É um compromisso que o governo tem com aquele banco que depositou esse dinheiro. Emissão de títulos, né, de emissão própria. Então, quando o governo emite um título, ele emite um papel, por exemplo, o Tesouro Direto, isso também é um passivo que ele tem. A gente vai lá e compra o Tesouro Direto. O governo está falando o seguinte, olha, você me empresta o dinheiro aqui, que eu prometo que eu vou te pagar no vencimento do Tesouro Direto, esse dinheiro acrescido de juros e correção monetária. Então, o governo tem um passivo com essa pessoa que comprou esse título público. Tá? O governo também pode ter emitido derivativos. Tá? Eu expliquei na aula passada, não vou entrar aqui agora, porque senão eu vou dar outra volta aqui. Tá? Mas a gente vai ter aulas depois específicas para isso. Tá? Mas derivativos são promessas de compras futuras de determinados títulos a um preço estabelecido hoje. Tá? Pode fazer isso com dólar, por exemplo, mas eu entro mais no detalhe depois, porque senão é muita informação aqui, eu acho que vai gerar confusão para vocês. Tá? Quando o governo faz empréstimos externos, tá aqui, ó, Guilherme, quando você falou do FMI, tá aqui, ó. O governo pega dinheiro emprestado com o FMI, por exemplo, está devendo o FMI. Isso é um passivo que ele tem. Tá? Recursos próprios também, que ele
financiou, usou dinheiro emprestado para financiar, tá? E outros tipos de contas, outros tipos de exigibilidades que ele tenha, né? Outros tipos de dívidas, de compromissos que ele tem. Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo, o governo tem um balanço também, igual as empresas. Obviamente, aqui é diferente, né, as particularidades, né, para governo e para empresa, mas o governo também tem balanço. E assim, a gente vai vendo, vai entendendo como é que é a dinâmica do mercado financeiro e a dinâmica da moeda na economia. Tá? Se o governo ele pega dinheiro emprestado, tá? Olha aqui, ele aumenta o passivo dele. Tá? Ele pode pegar esse dinheiro emprestado aqui para pagar outros passivos que ele tem, para honrar com outros compromissos que ele tem. Tá? Ao passo que se o dinheiro, o governo também tem alguma riqueza, né, ele está gerando riqueza ali, ele pode pegar essa riqueza que ele tem, que está aqui no ativo, e pode estar emprestando para alguém, por exemplo, pode estar emprestando para um outro banco, pode estar usando esse dinheiro, pode estar gastando esse dinheiro de alguma maneira, né? Ou investindo esse dinheiro. E isso faz com que o dinheiro ele circule, né? Ele gire, né? Entre ativos e passivos aqui. Qualquer transação financeira que o governo fizer, ele vai ter que ser refletido nesse balanço aqui. Qualquer movimentação que vocês veem acontecendo na economia, ela vai ser traduzida em contas do ativo ou em contas do passivo do governo. Tá? Beleza, pessoal? Então, aqui, só para a gente fechar, a gente já está terminando, né, o horário da aula. Mas aquela ideia, né, que a gente falou, por que as pessoas, pensando a moeda como mercadoria, por que as pessoas, os agentes econômicos, demandam moeda ou retêm moeda? O Keynes, que foi um grande expoente da economia, economista do século passado, e que as teorias do Keynes que deram solução para a crise da Bolsa Americana de 29, a recessão econômica que assolou no mundo, em 1929, a solução veio exatamente das proposições do Keynes, que eu imagino que vocês tenham estudado, tá? Imagino que vocês estudarem economia, mas defende mais intervenção do governo para estimular a economia. Mas, enfim, o que ele falava ali? Como é que ele explica isso? Por que manter moeda se existem alternativas de aplicações em ativos que produzem rendimentos? Por que as pessoas ou empresas detêm moeda? Por que elas demandam moeda? Primeiro, porque elas precisam fazer negócios ou transacionar, né? Comprar produtos e o escambo é sempre muito complicado. Então, as pessoas precisam, né, têm a necessidade de manter moeda para pagar seus compromissos. Tá? Ok? Então, para não ter esse descompasso entre recebimento e pagamento, eu te vendo lã, mas eu tenho que ir lá em casa para buscar a lã para comprar o vinho que você está me vendendo, né? Esse descompasso, né, para você ter liquidez, pagamento imediato, você compra e entrega o dinheiro no ato, as pessoas demandam moeda, obviamente. A outra situação que as pessoas demandam moeda é pela questão da precaução mesmo, né? Quando você tem certezas de pagamento, ou eu estou te vendendo alguma coisa, tem dúvida se você vai me pagar ou não, eu quero que você me pague em dinheiro, né? Eu tenho medo de tomar cano. Então, eu quero dinheiro vivo. Tá? Ou, que a gente viu acontecer já no passado, e de vez em quando a gente vê gente fazendo isso. Você tem alguma crise econômica vindo, tem gente que corre para os bancos para sacar o dinheiro, né? Pegar o dinheiro e guardar debaixo do colchão. Então, as pessoas estão demandando moeda, estão retendo moeda ali, com medo, né, de perder o dinheiro. Igual teve lá, vocês sabem da história, ou quem viveu lá no Plano Collor, o governo congelou a poupança das pessoas
por um tempo e, né, as pessoas falam que confiscou, que não corrigiu direito depois. Então as pessoas perderam ali o poder de compra, perderam parte do dinheiro que tinham. Ou se você tem dinheiro aplicado num banco e aquele banco quebra, acima de um valor que é garantido, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é 250 mil, você tem mais que isso, o banco quebra, você vai perder seu dinheiro. Então, é muito frequente, quando você vê alguma situação de crise, ou falar que determinado banco vai quebrar, as pessoas vão lá e correm para sacar o dinheiro, né, para não perder aquele dinheiro ali. Então, elas começam a demandar mais moeda para não perder a riqueza que tem, né? Tá? Então, por precaução. Essa é outra situação aqui. E, finalmente, as pessoas demandam moeda também para especulação, né? Quando vê que determinado, agora, né, o dólar começa a subir, as pessoas começam a comprar dólar para especular. Porque estão vendo ali oportunidade de investimento. O dólar subindo, quem compra dólar mais barato vai ganhar dinheiro na hora que ele sobe. Então, para especular. Tá? Essas são as 3 razões que levam as pessoas a deter moeda, né? Ok? E, finalmente, aqui a utilização de cheques ou cartões de crédito, cartões aí que cresceram muito, né, nas últimas décadas, vai alterar, obviamente, a quantidade de moeda que as pessoas têm, né? Quando você paga com cheque ou quando você paga com cartão de crédito, você não está tendo moeda física ali disponível. As transações estão acontecendo, mas por outro tipo de meio de pagamento que não seja moeda física. O papel moeda, o dinheiro. Tá? Tudo bem, pessoal? Então é isso. Vamos parar por aqui hoje, já deu o nosso horário, e a gente continua na semana que vem. A gente não tem aula, né, na sequência dessa disciplina, né? Vocês têm a aula de estudo, é para vocês lerem o material que está lá disponível para vocês. Então eu vou pedir, pessoal, para vocês lerem o material que está lá na sala virtual disponível para vocês, tá? Que refere-se a isso que a gente viu até agora aqui. E vou pedir para vocês também lerem o capítulo 1 do livro que a gente já está adotando aqui, que eu estou apresentando os slides para vocês, que é o Mercado Financeiro, do Assaf Neto, que está disponível para vocês lá no YouLife também, na biblioteca virtual. Ok, gente? Beleza? E a gente continua na próxima aula. Qualquer coisa, vocês coloquem lá no WhatsApp ou mandem e-mail para mim, tá? Eu estou à disposição de vocês. E essa aula eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho também. Tá? Fechado, pessoal? Então, obrigado a vocês aí. Obrigado, Igor. Obrigado, Mariana, Guilherme, Gabriela, Raquel. Obrigado a todos aí, pessoal. E boa semana para vocês. A gente se vê daqui 15 dias. Tá joia? Obrigado, Isabela. Valeu, Nilton. Valeu para todos aí, pessoal. Boa semana para vocês. Tá? Tchau, tchau.